Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma aula de História, né? História do Brasil. A gente está vendo o primeiro reinado de Dom Pedro I. Então a gente dividiu essa aula em 2 vídeos. No vídeo anterior, da semana passada, a gente viu como foi o início, né? As lutas pela independência do Brasil, né? A primeira Constituição aprovada. Vimos como foi a chegada da família real aqui no Brasil e todo esse processo de independência que ocorreu, as lutas, né, os conflitos nas províncias, nos estados. Então, na aula de hoje, a gente vai continuar esse conteúdo no primeiro reinado de Dom Pedro I. Né? A gente tinha parado falando sobre a Constituição do Brasil. Como o país agora é independente, teria que ter uma Constituição. E essa Constituição ela é um pouco diferente porque ela tinha 4 poderes, né? Poder legislativo, o executivo e o judiciário. Só que acima desses 3 poderes, como a gente viu, tinha um poder moderador, na qual Dom Pedro I, né, estava no comando, né, comandava todos os outros poderes. Como foi essa Constituição? A Constituição foi aprovada em 1824, né? O Brasil agora era uma monarquia constitucional, tinha uma Constituição, só que estava num governo monárquico, né? Tinha o rei, Dom Pedro I, né? Tinha essa divisão dos poderes, só que era em 4 poderes, no caso executivo, legislativo, judiciário, e acima de todos estava o poder moderador. A capital administrativa era o Rio de Janeiro, né? E essa Constituição, como é que estava escrito, os principais pontos? O voto somente para homens maiores de 25 anos, né, que tinham uma renda mínima de 100 mil réis. Né? Então, a maioria da população ainda não tinha o direito ao voto. Né? Nem pobres, nem mulheres, nem analfabetos, entre outros. A escravidão continuava a existir aqui no Brasil. Né? Teoricamente, o poder era dividido, mas na prática, o imperador interferia nos demais poderes. Com tudo isso, com essa Constituição imposta por Dom Pedro I, surgiu várias revoltas, e a gente vai dar ênfase em algumas. A principal dela foi a Confederação do Equador, né? A concentração do poder na mão do imperador Dom Pedro I provocou descontentamento, né? E várias rebeliões. A principal dela, que a gente vai estudar agora, é a Confederação do Equador, que teve início lá em Pernambuco, né? Em 1824. E se estender em outras províncias, né, em outros estados. Esse movimento de rebeldes, né, era formado por membros de grupos sociais diferentes, então tinha vários grupos sociais, com interesses também diferentes. Né. Tinha os fazendeiros que queriam a convocação de uma nova Constituição, né, de uma Assembleia Constituinte, que garantia mais poder, autonomia às províncias, né, aos estados. Eles reivindicavam também uma política econômica que garantisse a recuperação da produção açucareira. Estava passando por uma crise aí no açúcar, a população do Nordeste também era mais afetada, tanto com a fome, com a crise financeira e com o aumento dos impostos também para bancar toda a elite e a corte portuguesa. A Confederação do Equador tinha os homens livres também, pobres, que combatiam o problema da fome, né, lutava por reformas sociais, que defendia também o fim da escravidão. Esse movimento, pessoal, foi duramente combatido pelas tropas do governo central. Essa imagem aqui mostra o principal líder, né, um dos líderes aí da Confederação do Equador, que é o Frei Caneca, que ele foi morto, aí no caso, enforcado. Outra rebelião, a gente vai ter a guerra da província da Cisplatina. Essa Cisplatina fica aqui, atual país, Uruguai, né? Pertenceu ao Brasil esse território. Em 1825, os habitantes dessa província, né, que fica ali perto de Porto Alegre, ali, ó, ao mapa que vocês estão vendo abaixo, né, do Rio Grande do Sul, país que hoje é Uruguai. Então, eles iniciaram a revolta exigindo a independência, né, e a formação de um novo país, no caso Uruguai.
Eles queriam sair do comando do Brasil. Dom Pedro I enviou tropas para evitar essa separação. E essa guerra durou 3 anos, né? Ela começou em 1825 e terminou em 1828. O governo brasileiro, em 1828, reconheceu a independência do Uruguai. Nós estávamos nessa época, nesse governo de Dom Pedro I, estava uma grande crise econômica, né? Para tentar contornar esse problema, o imperador Dom Pedro I solicitava cada vez mais novos empréstimos, né, a outros países. E com isso começou-se a aumentar o endividamento externo do Brasil. Tal situação, pessoal, vai gerar mais revoltas ainda com Dom Pedro I. Jornalistas e defensores da elites liberais criticavam toda essa centralização de poder na mão do imperador. Com isso, a gente vai ter o pedido de abdicação, né? A oposição ao imperador levou essa formação de 2 grupos compostos por membros da elite, que queria que Dom Pedro I renunciasse, abdicasse do poder, né? A gente tinha o grupo dos liberais moderados, representantes aí dos grandes proprietários de terra, tanto de Minas, Rio de Janeiro e São Paulo. O que é que eles defendiam? Eles defendiam a permanência do governo centralizado no Rio de Janeiro, mas queria ampliar a influência, né, essa influência política dos deputados e senadores, que eles tivessem mais poder. E tinha os liberais exaltados que exigiam o estabelecimento de uma federação, com a descentralização do poder e maior autonomia aí das províncias, dos estados. Então aí tem uma imagem, né, a abdicação de Dom Pedro I, né, a imagem aí mostra o dia que ele abdicou do cargo, né, ele não aguentou essa pressão. Em 7 de abril de 1831, né, ele deixa o trono brasileiro, deixa o trono aí para o seu filho, né. Então a monarquia ela vai continuar, dá uma continuidade na monarquia brasileira. Só que o seu filho, que vai ser Dom Pedro II, ele só tinha 5 anos de idade. Então, ele não poderia assumir o comando. Então o Brasil vai passar por um período que a gente chama que ele vai ser governado por uma regência, né, pelos regentes, que vai ser tema, né, esse tema a gente vai trabalhar no próximo vídeo, na próxima semana. Então pessoal, tenha bons estudos, um bom dia e tchau.